O primeiro julgamento de feminicídio em Teresina terminou com a condenação do réu a 18 anos de prisão. O condenado foi considerado culpado por assassinar a própria namorada. Vamos então falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais detalhes desse julgamento que durou quase todo o dia de ontem. Gorete, boa tarde. Boa tarde, Thiago, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente, o julgamento foi ontem, um ano e pouco a mais depois do crime que ocorreu em maio do ano passado, quando o Romildo Gomes Ferreira, de 19 anos de idade, na verdade, foi acusado aí do assassinato da namorada de apenas 15 anos de idade, a Aniele Magalhães da Silva. O crime ocorreu lá no bairro Água Mineral, provocou uma grande comoção na população e ontem ele veio a julgamento e foi condenado a esses 18 anos. A gente vai conversar agora sobre esse caso, que é o primeiro caso de condenação por feminicídio aqui no estado do Piauí, com o promotor de justiça, o Biraci Rocha, estava acompanhando, participando desse julgamento ontem. Pode trazer mais detalhes para a gente, inclusive dessa avaliação sobre o julgamento, sobre a condenação também desse réu. Promotor, boa tarde. Boa tarde. A minha avaliação é extremamente positiva a respeito não só do julgamento, mas bem como do resultado. Primeiro porque é o primeiro caso que está sendo julgado na justiça aqui em Teresina. Primeiro caso de feminicídio. E foi um caso que foi dentro da realidade do Poder Judiciário do nosso estado. Foi um processo que foi julgado com um tempo razoável para dar uma resposta à sociedade piauiense. E vejo que é a primeira vez que nós sustentamos na tribuna do Tribunal do Júri um crime dessa natureza, ou seja, com a qualificadora do inciso 6º do artigo 121, que contempla a questão do feminicídio. Eu acho que isso é importante, interessante, na medida que chama a atenção para esse grande problema que vivenciamos hoje, não só em Teresina, no Piauí, como de resto em todo o país, da questão da violência contra a mulher. Agora, interpretada pelo júri popular no tocante à questão do homicídio com a qualificadora do feminicídio. Por isso, eu acho que marca um ponto. Era, em princípio, acreditava eu, que pudesse ser uma interpretação mais difícil por parte do Conselho de Sentença, mas como nós colocamos dentro da nossa sustentação que efetivamente o que se deu foi em razão da relação que havia entre o casal, um menosprezo por parte do Romildo em relação à sua jovem namorada, e isso está embutido lá na questão do feminicídio. Eu acho que foi muito bem aceito pelo Tribunal Popular do Júri, e esse resultado serve para abrir um caminho para que novos casos possam ser julgados da mesma natureza. Porque essa linha de investigação parecia um desafio, doutor Biraci, diante do júri. É um desafio pelo seguinte, porque em princípio, pelo menos nós tínhamos uma interpretação de que era muito mais razoável e mais fácil para o Ministério Público sustentar, por exemplo, uma qualificadora do motivo fútil ou torpe, dependendo da situação de cada caso concreto. Essa nova modalidade de qualificadora é uma qualificadora nova que veio naturalmente atender a uma demanda feminina, porque a lei é do dia 9 de março do ano passado e o Dia da Mulher é o dia 8. Então, tudo isso, e pela forma, nós entendemos que há erros no tocante à feitura da lei. Ela poderia ser melhor bem trabalhada, e isso nós entendíamos que poderia haver uma certa dificuldade para o Ministério Público no sentido de defender essa qualificadora em plenário. Mas, felizmente, obtivemos sucesso, e eu acho que aí se marca um ponto para que novos casos sejam julgados na cidade em crimes da mesma natureza. É porque normalmente são casos em que provocam um grande clamor na população. A jovem Aniele tinha apenas 15 anos de idade, o rapaz Romildo, 19 anos, era namorado da vítima, não aceitou o fim de um relacionamento e tinha todo um histórico também de agressões em relação a ela. Exatamente. Por tudo que você fala, e é o que contém lá na denúncia do Ministério Público, a gente pode ver que, em verdade,
esses são casos corriqueiros. Esse que foi o primeiro que veio a julgamento, mas com certeza outros que virão ou que estão em andamento, eles têm, na verdade, a mesma conotação. A relação, ela se estabelece dentro de uma superioridade do homem em relação à mulher, uma relação de quase que de subordinação, e que não é mais consentânea com o mundo que a gente vive. Ou seja, no momento que é colocado na lei a questão do feminicídio, eu acho que ele é importante na medida que chama a atenção da sociedade para esse problema da violência contra a mulher. Aí se inclui também, e queria acrescentar, que no caso específico do julgamento de ontem, o que se vê é uma família da jovem extremamente mal estruturada. E isso não tenha dúvidas que pode ter levado a jovem a esse convívio com o seu namorado, que tinha passagens não só pela polícia, mas tinha processos também demandados na justiça, tanto por roubo quanto por tráfico de drogas, e tudo isso levou, infelizmente, a jovem a esse destino fatal. O Tiago tem um questionamento, pois não, Tiago? Isso, Gorete. Eu vou aproveitar a experiência do Dr. Biraci, que atua na área criminal, para fazer uma pergunta relacionada ao tema que nós tratamos anteriormente, que é o adiamento do julgamento de um dos líderes do tráfico de drogas na Zona Sul de Teresina, para que ele possa falar em tese se esse julgamento, em estando o réu já preso há 1 ano ou 2 anos, pode suscitar ou abre um precedente para que a defesa ingresse com um pedido de soltura do réu? Bem, eu acho que não seria ético de minha parte, já que a responsabilidade por esse processo é de um colega da 13ª Promotoria, eu emitir qualquer juízo de valor, mesmo que ele seja em tese, no tocante ao adiamento do julgamento de hoje. Eu poderia falar, e tenho outros casos que estão sob a minha responsabilidade de tráfico de drogas, que resultou em homicídio, e oportunamente, quando for possível, a gente pode falar daquilo que é um caso concreto, mas em relação a processo da minha responsabilidade. Eu me furto a falar, por uma questão ética, profissional, de processos que estão sob a responsabilidade de colegas. Muito obrigada, então, promotor Biraci Rocha, pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo esclarecimentos acerca dessa primeira condenação por feminicídio no estado do Piauí. Tiago.